e os olhos de seu Damião estavam fixos na serra, abertos, arregalados, vidrados de pavor, como se ele tivesse presenciado o próprio inferno em seus últimos instantes, as mãos crispadas, as unhas sujas de terra, arranhando a crosta seca do chão, numa luta desesperada e invisível contra algo que só ele, na solidão do pasto, pôde enfrentar, antes que a escuridão absoluta o engolisse, levando consigo o último resquício de sua alma atormentada. Meu nome é Lucas, e a lembrança daquele dia ainda me assombra, ainda me persegue em cada sombra, em cada ruído estranho, em cada silêncio profundo que se instala ao meu redor. Aconteceu há exatos 10 anos, ou talvez um pouco mais. O tempo se distorceu depois daquilo. Na baixa da égua, um pedaço esquecido de terra, quase uma cicatriz na paisagem árida do Ceará, encaixado no pé de uma serra sem nome, uma formação rochosa imponente, escura, que se erguia como um monstro adormecido contra o azul impiedoso do céu. Eu era jovem, tinha acabado de completar 18 anos, ingênuo, um ajudante de instalador de placas solares, com sonhos de uma vida diferente daquela do sertão. Naquela época, eu estava lá para ajudar meu tio, Zé Venâncio, um homem da terra, de poucas palavras, duro como a rocha que nos cercava, com a pele curtida pelo sol e pelo trabalho, a consertar uma cerca velha, enferrujada, corroída pelo tempo e pelo sol impiedoso que tudo secava e rachava. Aquele dia, eu me lembro com clareza aterrorizante, era estranho, de um silêncio absoluto, tão profundo que chegava a doer nos ouvidos, um vácuo sonoro que não era paz, mas prenúncio, uma quietude que gritava perigo em cada fibra do ar. Nem os pássaros, geralmente tão barulhentos, ousavam emitir um pio, nem o vento, companheiro constante no sertão, sussurrava nas folhas secas das poucas árvores retorcidas, galhos esqueléticos que pareciam implorar por chuva. O ar era pesado, denso, parecia prender a respiração da gente, sufocando os pulmões, e o sol, o sol castigava sem piedade, um calor que não apenas queimava a pele, mas parecia penetrar nos ossos, um calor opressor que te sufocava lentamente, que te drenava a energia, que te fazia sentir a própria fragilidade da vida diante da imensidão daquele deserto de pedra e poeira. A cada inspiração, eu sentia a garganta arranhar, o pulmão queimar. Nós trabalhávamos em um silêncio pesado, quase litúrgico, o suor escorrendo em riachos salgados pelas costas, molhando a camisa de algodão, sujando a pele de poeira e terra vermelha que parecia grudar em tudo. Meu tio Zé, acostumado à labuta, à rotina exaustiva da vida no campo, mal se importava com o silêncio ou o calor, seu rosto uma máscara de concentração, seus movimentos firmes e precisos. Mas eu, um garoto da cidade grande, ainda não completamente aclimatado à aspereza daquele mundo, sentia cada minuto daquela quietude invasiva, daquele calor infernal que parecia derreter a própria alma. Eu olhava para a serra, imponente, escura, suas rochas projetando sombras longas e ameaçadoras que dançavam com o movimento quase imperceptível do sol. Havia uma gruta, lá em cima, quase inacessível, uma fenda escura na rocha, como um olho vazio e profundo, que sempre me causou um arrepio gélido na espinha. Era mais do que uma gruta, era uma lenda local, um lugar proibido, onde os mais velhos diziam que a terra guardava segredos antigos, segredos que a humanidade jamais deveria desvendar. De repente, sem aviso, sem qualquer preparação, um som. Não era um trovão que rachava o céu, nem o rugido de um animal selvagem que se espreita na escuridão da mata seca. Era algo que vibrava no próprio ar, que atravessava a rocha, que entrava nos meus ouvidos e perfurava o cérebro, um som metálico, agudo, estridente, como 1000 facas raspando em uma chapa de ferro gigantesca, mas ao mesmo tempo era um lamento, um gemido de dor que parecia vir de dentro, das profundezas da montanha, daquela gruta escura, inacessível, que agora parecia estar viva, respirando, sofrendo. Eu senti um arrepio violento, que subiu pela espinha como uma corrente elétrica, uma náusea súbita que revirou meu estômago, um pavor primitivo, inominável, que paralisou cada célula do meu corpo, que me deixou sem ar, sem chão. Eu parei, o martelo escorregando das minhas mãos suadas, caindo na terra. Escutei, os ouvidos zumbindo, tentando discernir a origem exata daquele tormento sonoro. Nada, apenas o eco do meu próprio pânico crescendo. Meu tio Zé também parou, a enxada suspensa no ar, seu rosto, antes impassível,
agora pálido, branco como cal, os olhos arregalados, fixos na serra, a boca entreaberta, como se quisesse gritar, mas nenhuma voz saía. Eu olhei para ele, a boca seca, salivando, tentando falar, tentando perguntar o que era aquilo, mas as palavras simplesmente não vinham, presas na garganta pelo nó do medo. O som, ele voltou, mais forte, mais alto, mais agudo, mais gutural, um grito que parecia a voz de algo desumano tentando gritar, se libertar de um cativeiro eterno, um som que não era daqui, não era da terra, mas de um abismo desconhecido, de uma dimensão que eu não conseguia sequer imaginar. O som era cru, visceral, dilacerante. Meu corpo inteiro tremia, um tremor incontrolável que me impedia de ficar de pé, de pensar com clareza, de respirar profundamente. O grito era como uma faca afiada que rasgava o ar, rasgava minha alma, dilacerava meus nervos, e a sensação de náusea piorou a cada instante. Eu senti que ia vomitar, que ia desmaiar ali mesmo, na poeira, sob aquele sol cruel, sob o peso daquele terror indescritível. Meu tio Zé, ele me puxou pelo braço, forte, seus dedos se cravando na minha pele, os olhos em pânico, um pânico que eu nunca tinha visto nele. Um homem que não temia nada, que enfrentava a onça, cobra, a seca, com a mesma altivez. Seu desespero era palpável, contagiante. Corre, Lucas, corre, pelo amor de Deus. Não olha para trás. Ele gritou, a voz embargada pelo medo, pelo pavor que nos consumia, um pavor que eu senti em cada fibra do meu ser, que me impulsionou para a frente, em uma corrida desenfreada. Os largamos tudo, as ferramentas, as enxadas, os baldes de água que carregávamos para nos refrescar, até os animais que nos acompanhavam, o gado que pastava tranquilamente instantes antes, agora mugindo em desespero, correndo sem direção, selvagens, assustados pelo som que só nós, humanos, parecíamos sentir com tamanha intensidade, com tamanho terror que nos roubava a razão. Corremos como loucos, como se o diabo nos perseguisse, sem olhar para trás, a poeira levantando aos nossos pés como uma nuvem avermelhada, o coração batendo descontrolado no peito, martelando nas costelas, cada passo uma tentativa desesperada de escapar daquele som, daquela montanha que parecia viva, que parecia gritar para nós, para a terra, exigindo algo em troca de seu silêncio profano. Eu caí uma vez, ralei o joelho na pedra afiada, senti o sangue quente escorrer pela perna, mas o medo, um medo visceral, me deu forças. Me levantei em um salto e continuei correndo, sem parar, sem folgo, o ar rarefeito nos pulmões, até que a serra ficasse para trás, pequena, distante no horizonte, mas seu grito, seu lamento, parecia ecoar dentro da minha cabeça, para sempre gravado na minha memória, em cada célula do meu corpo. Quando chegamos em casa, uma casinha humilde de taipa, meu tio Zé estava branco, completamente exausto, mas não pelo cansaço físico da corrida, e sim pelo terror que ele carregava nos olhos, na alma, uma sombra que parecia tê-lo marcado para sempre. Ele me fez sentar em um banco de madeira, me deu um copo d'água fresca, as mãos trêmulas, a voz baixa, quase um sussurro, carregada de uma sabedoria ancestral e sombria. O grito da pedra, Lucas, ele disse, as palavras pesadas, cheias de um significado macabro. É a terra cobrando, meu filho. Cobrando uma vida. É um aviso. A terra tem sede de sangue, sede de almas. Eu não entendi completamente o que ele queria dizer, mas a maneira como ele falou, o tremor em sua voz, o pavor em seu olhar, me fizeram acreditar. Acreditava em cada palavra, em cada sílaba daquele aviso sinistro. O grito da pedra, um aviso de morte, uma cobrança antiga da terra, uma entidade faminta que se alimentava de vidas humanas. Eu não dormi aquela noite. O som metálico, agudo, o lamento gutural, ecoava na minha mente sem parar, me tirando o sono, me tirando a paz, transformando meus pensamentos em um redemoinho de medo e incerteza. 2 dias depois, a notícia chegou como um raio em céu azul, como um golpe no estômago, um soco que me tirou o fôlego. Seu Damião, nosso vizinho, um homem bom, trabalhador, de uma bondade que iluminava a comunidade, foi encontrado morto no pasto, a poucos quilômetros da serra, perto de onde estávamos nós naquele dia fatídico. Infarto fulminante, disseram os outros, os médicos que vieram da cidade, os vizinhos curiosos. Mas meu tio Zé, ele sabia a verdade. Eu sabia a verdade. Os olhos dele estavam abertos, arregalados, fixos na serra, vidrados de pavor, as mãos crispadas na terra, as unhas sujas, arranhadas,
como se ele estivesse lutando contra algo invisível, contra uma força que só ele podia sentir, que só ele podia ver nos seus últimos instantes de vida, um último desespero contra a morte que vinha da montanha. Eu nunca mais voltei àquele lugar, à baixa da égua, ao pé daquela serra maldita, amaldiçoada. Meu tio Zé, ele vendeu as terras pouco tempo depois, abandonou tudo o que tinha construído ali. O gado começou a adoecer misteriosamente, a sumir, uma praga invisível que consumia tudo, que levava tudo embora, deixando apenas um rastro de desgraça e desespero. Ele disse que a terra não aceitava mais a presença humana ali, que estava cobrando de uma forma diferente, mais cruel, mais lenta, assombrando, consumindo cada pedaço de vida. E eu acredito, eu sei que ele tem razão, pois o grito, o lamento da pedra, ainda me assombra, ainda me atormenta em meus sonhos, em meus pesadelos, em cada momento de silêncio, um lembrete constante de que há coisas no mundo, na terra, que estão além da nossa compreensão, além do nosso medo mais profundo, coisas que nos esperam na escuridão, prontas para cobrar seu preço, prontas para reclamar sua parte, prontas para consumir a todos. O grito ainda ecoa. O cheiro, aquele cheiro de terra de cova, de milho podre, ainda me persegue, impregnado nas minhas narinas como um castigo eterno. A marca na madeira, aquela mão carbonizada, não me deixava dormir. Meu nome é José, e isso aconteceu em pleno sertão da Paraíba, nas terras áridas de Patos, há uns 7 anos, quando a seca apertava e a fé escorria pelos dedos. Era fim de tarde, o sol já se preparava para beijar o horizonte, tingindo o céu de tons avermelhados, quando fui verificar a bomba d'água no meu milharal, um campo vasto que se estendia além do que a vista alcançava, com pés de milho altíssimos, mais de 2 metros de altura, formando um labirinto verde e denso. Eu sentia o ar pesado, diferente, uma calmaria incomum que me arrepiou a nuca. O vento, que antes sussurrava entre as folhas secas, silenciou. Os grilos, as cigarras, os pássaros, tudo parou. Um silêncio sepulcral desceu sobre o milharal, um silêncio que gritava. Eu parei, escutei, nada. Continuei meu caminho entre as fileiras apertadas de milho, o facão na mão, abrindo trilha. O som dos meus próprios passos na terra seca parecia um trovão na quietude. Foi então que percebi. Algo me seguia. Não ouvia passos, não havia sombra, mas eu via. Via os pés de milho se movendo à minha direita, afastando-se, abrindo caminho como se um corpo robusto, pesado, passasse por eles, invisível, mas presente. Meu coração disparou, batendo forte contra as costelas, uma bateria descompassada. Eu acelerei o passo, o suor frio escorria pela minha testa, o cheiro de milho podre se intensificava, misturado a um odor que eu conhecia bem, o cheiro doce e nauseante de terra recém-cavada, de cova aberta. Eu olhava para os lados, tentando discernir alguma forma, mas só via o verde do milho, o céu alaranjado, e os pés se afastando, como ondas em um mar de plantas. A voz. Eu ouvi a voz do meu tio. Era uma voz distorcida, rouca, arrastada, como se viesse de dentro de um poço escuro. Eu parei de novo. Gelei. Meu tio não estava ali. Ele estava em casa, a muitos quilômetros de distância. Aquela coisa estava mimetizando a voz dele, zombando de mim, me chamando para a escuridão. Eu corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, os pés tropeçando nas raízes, as mãos arranhando as folhas secas. A criatura me acompanhava, os pés de milho se afastando cada vez mais rápido, a respiração presa na garganta, o pânico me dominando. Finalmente, eu vi a clareira, o limite do milharal, e minha moto, uma velha 50 cilindradas, esperando na beira da estrada de terra batida. Subi na moto, a chave tremia na minha mão, o motor engasgou, mas pegou. Ao virar para sair, eu olhei para trás, para a entrada do milharal, e vi uma distorção no ar, como o calor que emana do asfalto quente em dia de sol forte, mas com uma forma humana. Era alto, muito alto, uns 2,5 metros de altura, imponente e sombrio. Eu acelerei, sentindo o ar quente do deserto sertanejo no rosto, a poeira subindo, deixando a criatura para trás, ou pelo menos era o que eu esperava. Naquela noite,
A casa do meu tio estava silenciosa, a família já dormia. Eu estava sentado na varanda, tentando entender o que havia acontecido, quando ouvi passos pesados rodeando a casa. O som da terra batida sendo amassada, os galhos secos estalando. Eu me levantei, o coração na boca, e fui até a janela do meu quarto. A luz fraca da lua iluminava a madeira envelhecida. E lá estava, uma marca de mão. Na madeira, queimada. Não era um queimado de fogo, era um queimado de necrose, a madeira escura, como se tivesse sido tocada por algo morto e putrefato. Era uma mão grande, com dedos longos e finos. Na manhã seguinte, contei tudo ao meu tio, com a voz embargada pelo medo. Ele me olhou, os olhos cansados de quem já viu demais. É o guardião do queimado, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Uma entidade antiga que aparece em tempos de seca. Ele protege o que é dele e não gosta de intrusos. Você teve sorte de ter escapado. Eu não tive sorte. Eu fui marcado. Aquela mão ainda me toca, mesmo quando não há nada por perto. O cheiro, a escuridão, a espera. Os buracos negros me observavam, vazios, silenciosos, e fizeram um sinal que jamais esquecerei, um gesto frio, imperativo, que rasgou minha alma e a marcou para sempre. Meu nome é Pedro, e o que vou contar aconteceu numa noite sufocante, há uns 15 anos, nas estradas poeirentas e esquecidas de Caicó, sertão profundo do Rio Grande do Norte. Eu era um rapaz inconsequente, cheio daquela autoconfiança tola que a juventude nos impõe, ignorante dos verdadeiros terrores que a vida esconde. Tinha escutado as histórias, sim, os avisos sussurrados pelos mais velhos sobre a procissão das almas no açude seco, lendas antigas que falavam de fantasmas e sofrimento. Eu os desdenhava, claro, como todo jovem que pensa que a modernidade esvaziou o mundo de mistérios e horrores. Lendas para assustar crianças, pensava eu, enquanto ligava o carro, decidido a cortar caminho. Eu precisava chegar logo, e a estrada de terra que beirava o açude, apesar de sua fama sinistra, era a rota mais rápida para meu destino. Era tardio, a noite já avançava para a segunda metade, e a lua, um caco fino e desbotado, mal se esforçava para iluminar o caminho esburacado. Uma brisa quente, seca, arrastava poeira e o cheiro amargo de mato rasteiro. Eu estava sozinho, a música abafada do rádio servindo apenas para ressaltar a vastidão do silêncio que me cercava, um silêncio opressor, pesado. A sensação de isolamento começava a me pesar, um pressentimento talvez, uma pontada fria no estômago, uma voz lá no fundo da consciência dizendo para eu voltar, para desobedecer à minha própria pressa, mas eu a ignorei, como sempre fizera. Então, sem aviso, o motor engasgou. Uma tosse seca, metálica, desesperada, rasgou o silêncio. Depois, um estertor. Morreu. Silêncio. Eu tentei de novo, virei a chave com mais força, mas só ouvi um clique oco, sem vida, sem esperança de ignição. Eu parei. Escutei. Nada. A escuridão era completa agora, densa, impenetrável, o carro um bloco de metal inútil, as luzes do painel fraquejando até se tornarem meros pontos luminosos. O medo, um medo gelado e rasteiro, começou a se espalhar pelo meu corpo, um calafrio que nascia na espinha e subia pela nuca. Abri a porta, desci. A areia fina do sertão estalou sob meus pés, um som que pareceu alto demais, profano na quietude. Olhei em volta, uma vastidão escura, as silhuetas retorcidas e espinhentas dos arbustos parecendo figuras disformes, gigantes adormecidos, fantasmas da flora. O açude, que em tempos de chuva transbordava vida, era agora uma ferida aberta na terra, uma cicatriz gigante de lama seca, rachada e quebrada pelo sol implacável de anos sem chuva. Foi então que o cheiro invadiu o ar, primeiro, sutil, quase imperceptível, como uma memória fugaz, depois forte, nauseante, insuportável. Cera queimada, mas não cera de vela comum, uma cera rançosa, antiga, impregnada de séculos de poeira e abandono. E algo mais, algo doce e podre, como carne esquecida sob o sol impiedoso do sertão, misturado com um mofo úmido e velho, um odor de decomposição que parecia vir do próprio solo. Eu congelei.
a respiração presa na garganta, os pulmões recusando-se a inalar aquela pestilência. Olhei para o horizonte, para o lado onde ficava o leito seco do açude, de onde o cheiro parecia emanar com mais força. Uma luz fraca surgiu, bruxuleante, pequena como um vagalume distante, mas depois outras se seguiram, dezenas delas, movendo-se em fila indiana, um rastro luminoso e fantasmagórico. Um arrepio gélido percorreu minha espinha, um aviso primordial que minha mente se recusava a aceitar. Era como se o próprio silêncio da noite, aquela quietude mortal, fosse sugado para dentro daquelas luzes, deixando um vácuo de pavor. Elas se aproximavam, devagar, num ritmo macabro e constante, uma cadência fúnebre. Eram vultos. Dezenas deles, dezenas se transformando em centenas, uma procissão interminável. Homens, mulheres, até o que pareciam ser crianças, todos vestidos com roupas antigas, esfarrapadas, desbotadas pelas intempéries e pelo tempo, como se tivessem saído de um passado distante, de uma fotografia amarelada que, por algum sortilégio, ganhou vida. Cada um carregava uma vela e as chamas, eu notei com um horror crescente que me revirou o estômago, não oscilavam, não tremiam com a brisa inexistente. Eram fixas, amareladas, espectrais, como se fossem desenhadas no ar, intocáveis por qualquer sopro mundano. O som veio depois. Primeiro um murmúrio, baixo, inaudível, como o farfalhar de folhas secas ao vento, mas não havia vento, apenas a quietude perturbadora. Depois, eu distingui, eram rezas. Lamentos. Uma cantilena antiga, triste, desesperadora, entoada por um coro de vozes mortas, um som que arranhava a alma. Eram dezenas, centenas talvez, eu não conseguia contar. Meu cérebro se recusava a processar o que meus olhos viam, o que meus ouvidos escutavam. Alguns arrastavam correntes, um som metálico e arrastado que ecoava na planície vazia, um clamor de sofrimento que se arrastava pela terra, um peso de dor incalculável. O cheiro de podridão e cera rançosa tornou-se insuportável, sufocante, fazendo minhas narinas arderem. Eu queria gritar, queria correr, queria me esconder, mas minhas pernas estavam coladas ao chão, meu corpo paralisado por um terror que eu nunca havia sentido, um terror ancestral que brotava das profundezas da terra e me envolvia como um manto fúnebre. A procissão continuou, passando na minha frente, na estrada, a poucos metros do carro. Vultos, fantasmas, almas penadas. Eu não piscava, com medo de que, se o fizesse, eles desaparecessem, levando consigo a prova, ou, pior ainda, que se fixassem em mim, que me levassem consigo. Os olhos, ou a ausência deles, me assustava mais que tudo. As faces, pálidas, emaciadas, algumas deformadas pela dor e pela morte, olhavam para o nada, para o infinito, para a dor, uma procissão de agonia eterna. Então, um deles, um vulto alto e esguio, com o que parecia ser um chapéu de aba larga e roupas surradas de vaqueiro, parou a uns 2 metros do meu para-brisa. Imóvel. Aquela figura girou a cabeça, lenta, dolorosamente lenta, fazendo um rangido inaudível, e focou o que quer que fosse em mim. Não havia olhos. No lugar deles, apenas buracos negros, profundos, abissais, vazios de qualquer humanidade, vazios de vida, vazios de luz, poços de escuridão que pareciam sugar a própria claridade. Eu senti um frio cortante, não do ar da noite, mas de algo muito mais antigo e cruel, um frio que penetrou os ossos, a alma, um frio que drenava a vida de dentro de mim, sugando meu calor, minha coragem. O espectro ergueu uma das mãos esqueléticas, lenta, com os dedos finos e ressecados. Um dedo, levantado, fez silêncio. Um gesto lento, imperativo, que não exigia resposta, apenas obediência. Silêncio. Ele pedia. Para sempre. Eu não sei quanto tempo durou aquele momento. 1 minuto, 1 hora, uma eternidade. O vulto ficou ali, me encarando com seus olhos vazios, me pedindo silêncio com seu gesto mórbido. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, apenas sentir o terror puro e primordial que me esmagava, que me paralisava, que me reduzia a pó. A procissão continuava a passar por trás dele, as velas bruxuleantes, as rezas e lamentos abafados que pareciam vir de um lugar distante,
de um eco de dor. Então, tão subitamente quanto parou, a figura voltou a se mover, lenta, arrastando-se para se juntar à fila interminável, desaparecendo na escuridão, levando consigo o cheiro fétido, o murmúrio de dor, o terror que me consumia. Fiquei ali, preso no carro, incapaz de me mover, de pensar, por horas, uma eternidade de pavor, até o sol raiar, as cores pálidas da madrugada afastando as sombras e, com elas, a visão dos fantasmas. Apenas o cheiro rançoso ficou impregnado no ar, na minha roupa, na minha pele, um lembrete constante do que eu havia testemunhado. Consegui ligar o carro na terceira tentativa, minhas mãos tremendo incontrolavelmente no volante, e dirigi para casa sem olhar para trás, sem pensar, apenas fugindo daquele lugar maldito, daquela visão infernal. Meu tio, um homem velho e sábio do sertão, com quem eu morava, percebeu minha palidez, meu tremor constante, o olhar perdido em meus olhos. Ele me fez sentar, me deu um copo de água benta e escutou meu relato com uma seriedade sombria que arrepiou meus pelos. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça, os olhos carregados de uma tristeza profunda, de um conhecimento ancestral. Meu filho, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro, você encontrou a procissão das almas da seca de 15. Aquelas são as almas penadas dos que morreram de fome e sede na grande seca de 1915, um tempo de desespero que a terra nunca esqueceu, que nunca perdoou. Ficaram presas, vagando, repetindo sua agonia, buscando o que nunca mais tiveram, a água, o alimento, a vida. Fiquei doente por dias depois daquele encontro. Febre alta, pesadelos vívidos que me acordavam aos gritos, um calafrio constante que nada esquentava, que nenhuma manta, o sol do sertão conseguia afastar. A imagem dos olhos vazios e o sinal de silêncio ficaram gravados na minha memória, uma marca indelével de um encontro com o além, com o sofrimento eterno. Nunca mais viajei sozinho à noite no sertão. Nunca. A escuridão esconde segredos que a mente humana não pode compreender, horrores que a terra guarda, sussurrando sua dor eterna, uma promessa fria. E a procissão das almas ainda caminha por lá, eu sei. Eu sinto. Esperando. Por todos que se atrevem a cruzar seu caminho. O suor escorria pelos meus olhos, salgado, ardendo. A visão embaçada, o coração batendo um ritmo frenético e descompassado contra as costelas. Eu via pelo retrovisor a coisa, a aberração, com suas garras, se agarrando, se fincando na lataria da caçamba da minha fiel caminhonete. Os pelos castanhos e emaranhados voando, chicoteando no vento que o veículo curtava. O único olho vermelho, um ponto de brasa infernal, estava fixo em mim, refletindo meu próprio terror. 70 quilômetros por hora, e aquela criatura medonha não largava. Não largava de jeito nenhum. Parecia que estava colada, fundida ao metal, uma extensão macabra do meu próprio pesadelo. Meu nome é João Marcos, um nome simples para um homem que viveu um dia que foi tudo, menos simples. E o que aconteceu comigo numa tarde abafada, escaldante, no interior da Bahia, na região de Cansanção, ainda me assombra. Ainda me rouba o sono. Eu era, ou melhor, ainda sou, instalador de internet. Um profissional que leva a conectividade para as fazendas mais distantes, para os cantos esquecidos do nosso vasto Brasil. Lugares onde o asfalto dá lugar à terra batida, onde o sinal de celular morre e a civilização, com todas as suas luzes e ruídos, parece desaparecer completamente. Naquele dia fatídico, tinha sido um serviço particularmente exaustivo. Uma instalação numa fazenda isolada, a uns 40, talvez 50 quilômetros da sede do município. A jornada até lá já era um teste de paciência, com a caminhonete sacolejando por estradas esburacadas e empoeiradas. O sol castigava sem piedade, grudando o uniforme de trabalho à pele, encharcando a camiseta de suor. A poeira, fina e vermelha, entrava por cada fresta, cobrindo tudo com um manto ocre. Ao final da tarde, o trabalho estava concluído. A internet, para a surpresa do fazendeiro, estava funcionando perfeitamente. O cliente, um senhor de idade avançada, com a pele curtida pelo sol e o olhar cansado que parecia ter visto demais, me ofereceu um café coado na hora. Aceitei, agradecido. Enquanto eu bebia, apreciando o silêncio pesado da roça,
Ele me deu um aviso estranho. As palavras saíram lentas, carregadas de uma seriedade que me fez parar de mastigar o biscoito de polvilho que ele me ofereceu. Ele disse, com uma voz baixa, quase um sussurro que se perdia no canto dos pássaros e no cricrilar dos grilos que começavam a surgir: moço, na volta, não pegue o atalho da Baixa do Cascalho, não. O caminho é mais curto, eu sei, a gente usa pra tudo aqui, mas tem coisa ali que não é de Deus. Coisa antiga. É melhor dar a volta, por mais que demore. Ele não explicou mais nada, apenas me olhou com uma gravidade, uma profundidade nos olhos que me deu um arrepio gélido na espinha. Um arrepio que não tinha nada a ver com o calor do sertão. Eu ri, educadamente, é claro. Tentei disfarçar o desconforto. Coisas de interior, pensei na hora. Lendas. Histórias para assustar crianças e manter os curiosos longe de certos lugares. Aquelas crenças populares que povoam o imaginário do povo do campo. A pressa de voltar para casa, para um banho frio e uma refeição decente, era grande, e o cansaço do dia, maior ainda. O atalho da Baixa do Cascalho economizaria uns bons 20 minutos de estrada. 20 minutos que, naquele momento de exaustão, me pareciam uma eternidade valiosa. Eu decidi ignorar o conselho do velho fazendeiro. Uma decisão impensada. Um erro que eu carregaria comigo para o resto dos meus dias. O maior erro da minha vida, sem sombra de dúvidas. A estrada de terra batida da Baixa do Cascalho era, de fato, ainda mais desolada, mais esquecida e mais sombria do que eu imaginava. O matagal era denso, quase impenetrável, dos dois lados da via estreita. Árvores retorcidas, com galhos secos e pontiagudos, se erguiam como garras gigantescas e disformes contra o céu azul escuro, quase roxo, do entardecer. A luz do sol já se despedia, deixando um rastro de sombras alongadas e distorcidas por toda parte. O silêncio era profundo, sepulcral, pesado. Um silêncio que, paradoxalmente, parecia gritar perigo. Eu só conseguia ouvir o ronco constante do motor da caminhonete e o chiado intermitente do rádio, que mal pegava sinal naquela região inóspita. De repente, a uns 200 metros à frente, no meio da via estreita, havia algo. Uma mancha escura e disforme. Meu primeiro pensamento foi um animal, talvez um boi desgarrado, ou quem sabe um cachorro de rua, abandonado. Eu desacelerei instintivamente, pisando no freio com cuidado para não levantar muita poeira. Mas não era. Não era nenhum dos dois. Nem um boi, nem um cachorro. Quanto mais perto eu chegava, mais a forma se definia contra o pano de fundo do matagal. E mais meu estômago embrulhava, revirando-se em um pressentimento agorento. Era grande. Enormemente grande. Parada, imóvel, exatamente no meio da estrada. 2 metros de altura, talvez até mais, alcançando facilmente o teto da minha caminhonete. Os pelos eram castanhos escuros, quase pretos, emaranhados e sujos, como se nunca tivessem visto a luz do sol de perto. A cabeça era desproporcionalmente pequena para o corpo, quase sem pescoço, fundida aos ombros largos e curvados. E o que mais me paralisou, o que fez meu coração errar não apenas uma, mas incontáveis batidas, o que me fez gelar até a alma, foram as pernas. As pernas se dobravam ao contrário, com os joelhos invertidos, dando à criatura uma aparência grotesca e antinatural. Aquilo estava em pé como um homem, mas suas pernas pareciam de um animal selvagem, um predador cruel, pronto para o bote. E então, o olho. Apenas um. Um único ponto de luz vermelho vivo, pulsante, brilhando intensamente na escuridão incipiente do crepúsculo. Um farol de puro ódio, fixo em mim. Eu parei a caminhonete. Completamente. As rodas travaram, e um pequeno rastro de poeira se ergueu ao redor do veículo. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente no volante, suadas, frias. Eu não conseguia respirar, sentia o ar pesado, denso, como se fosse um líquido espesso que me sufocava. A criatura não se moveu, não emitiu um som. Apenas me observava com aquele brilho infernal, com aquele olho que parecia penetrar minha alma. Por um instante que se estendeu por uma eternidade, que pareceu durar uma vida inteira, ficamos assim. Eu, paralisado, catatônico de medo,
E ela, a coisa, a criatura disforme, parada, imóvel, observando cada um dos meus movimentos, ou a falta deles. Então, instintivamente, em um surto de adrenalina pura e desespero, eu pisei no acelerador com toda a força que tinha. O câmbio raspou, as marchas engrenaram com um tranco violento. A caminhonete rugiu em protesto, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Eu tentei passar por ela, contornando a beirada da estrada de terra, quase raspando no matagal. Minha única intenção era fugir, me afastar daquela visão pavorosa. Foi aí que a coisa se moveu. Com uma velocidade impossível, irreal, desumana. Ela não se jogou para o lado ou para a frente. Ela saltou. Um salto poderoso, elástico. Ela pulou, não para longe, mas diretamente atrás de mim. Eu olhei pelo retrovisor, a imagem borrada pelo tremor do veículo, e ela estava lá, correndo. Correndo ao lado da caminhonete. 70 km/h, e aquela aberração macabra corria ao meu lado, sem esforço aparente, seus joelhos invertidos pulsando em um ritmo antinatural, um balé demoníaco de músculos e ossos. O único olho vermelho, o farol maldito, ainda me encarava através do vidro traseiro, um lembrete constante de que eu não estava sonhando. Eu pisei mais fundo no acelerador. 80, 90. A criatura parecia brincar comigo. Uma brincadeira cruel, sádica. Ela não se distanciava, não ficava para trás. Parecia que estava em seu habitat natural, naquela corrida em cena. Então, com um novo impulso assustador, um salto ainda mais monstruoso, ela se jogou. Um pulo que a fez aterrissar com um baque pesado, um som oco e vibrante, na caçamba da minha caminhonete. Eu senti o peso, o impacto no meu corpo, reverberando pelos bancos, pelos meus ossos. O veículo balançou violentamente, quase perdendo o controle na estrada irregular. O suor escorria em abundância, quente e pegajoso. Eu sentia um cheiro forte, pungente, nauseante, de enxofre, denso, pesado, misturado ao cheiro familiar de terra molhada e mato seco. Eu só queria que aquilo fosse um pesadelo. Um pesadelo horrível e vívido do qual eu acordaria a qualquer segundo. Eu não podia olhar para trás. Eu não podia. O terror me paralisava, me impedia de sequer virar a cabeça. Ouvi um arranhar, estridente, metálico, vindo de trás, da caçamba. Um som de metal sendo retorcido, rasgado, violentado. Eu senti um novo solavanco, ainda mais forte. Pelo retrovisor lateral direito, por uma fração de segundo, vi a escada de alumínio, aquela que sempre levava comigo para os serviços, que estava presa com firmeza no rack da caçamba, sendo arrancada com uma força brutal, com uma violência inimaginável. Ela voou para o lado, girando descontroladamente no ar como um brinquedo, antes de desaparecer completamente no mato denso e escuro que ladeava a estrada. O que quer que fosse, aquela coisa estava furiosa. Ou talvez apenas se divertindo com o meu desespero. Eu acelerei mais ainda, chegando a 100 km/h em uma estrada de terra que, em condições normais, mal permitiria 50. O pneu traseiro esquerdo da caminhonete começou a patinar perigosamente. A coisa parecia estar me testando, me caçando, me divertindo com meu pavor. Finalmente, depois de uma perseguição que pareceu durar não 20 minutos, mas uma eternidade, um tempo suspenso no puro horror, eu consegui alcançar o asfalto. Um asfalto irregular, mas asfalto. A criatura, com um urro baixo, gutural, cavernoso, um som que parecia vir do próprio inferno, saltou da caçamba com a mesma agilidade demoníaca com que havia subido e desapareceu na escuridão profunda da mata, tão rápido quanto havia aparecido. Eu parei a caminhonete num posto de gasolina, a primeira luz de civilização que encontrei depois daquele inferno. As luzes fluorescentes do posto eram um bálsamo para meus olhos marejados. Eu tremia incontrolavelmente, um tremor que vinha de dentro, dos ossos, da alma. A carroceria da caminhonete estava marcada. Não apenas suja, não apenas amassada. Marcada. Marcas profundas, sulcos como de garras gigantescas, estavam gravadas no metal, perto da caçamba, onde a coisa se agarrou. 3 dedos.
3 marcas de dedos, inconfundíveis, medonhas. E, no local exato onde a criatura esteve, na caçamba, um tufo de pelos castanhos, grosseiros, duros, cheirando intensamente a enxofre. Um cheiro de podridão e inferno. O frentista, um homem velho e sisudo, com o rosto vincado pelas intempéries, notou meu estado deplorável. Meus olhos arregalados, meu rosto pálido, a camisa encharcada de suor. Ele perguntou o que tinha acontecido. Eu tentei explicar, gaguejando, com a voz embargada pelo medo e pelo choque. Ele me ouviu em silêncio, sem rir, sem zombar, sem um pingo de incredulidade no olhar. Quando terminei de contar o relato, ele apenas balançou a cabeça lentamente, com uma expressão de quem já sabia. E disse, com uma voz rouca e grave que parecia arranhar o silêncio da noite: moço, na baixa do cascalho, de vez em quando, acontece umas coisas. Coisas que a gente não entende. Esses dias mesmo, sumiram os bezerros da fazenda de seu Joaquim, lá pras bandas de lá. Sumiram da noite pro dia, sem deixar rastro. Mas não era onça, não. Onça não deixa bezerro sem rastro, e não corre na velocidade que você tá falando. Onça não faz essas marcas na lataria. Não era onça. Eu não disse nada. Não havia o que dizer. O cheiro de enxofre ainda estava impregnado nas minhas narinas, no meu carro, na minha roupa. O brilho vermelho daquele único olho ainda queimava na minha memória, uma imagem indelével de puro terror. Desde então, eu não consigo dirigir por estradas escuras. O retrovisor é meu inimigo. É um portal para um medo constante. Eu sempre sinto que algo está ali, no banco de trás, ou na caçamba, escondido nas sombras, esperando. A cabeça, eu juro, a cabeça não estava lá, apenas o couro gasto da cela e o ar pesado da noite. Meu nome é Jefferson, e aquela noite na estrada da Baixa Grande, no interior do Piauí, parecia mais um dia comum de entregas de peças agrícolas. Era por volta da 1h30 da madrugada quando tudo começou a mudar. A velha caminhonete que eu dirigia havia horas começou a falhar no ar-condicionado, um aviso sutil de que algo não ia bem. A temperatura subia devagar dentro da cabine e eu comecei a sentir o suor escorrer pela testa. A escuridão lá fora era densa, apenas quebrada pelos faróis do meu veículo que cortavam o breu da rodovia de Cascalho. Eu não vi nada no primeiro instante, apenas senti um calafrio que não vinha do ar-condicionado pifando. Era algo mais profundo, algo que parecia penetrar os ossos, um pressentimento frio e úmido. O motor da caminhonete começou a tossir, um som estranho que nunca havia escutado antes. Eu pisei no freio devagar. O carro foi parando. As luzes da cabine oscilaram por um segundo. O silêncio que se instalou foi aterrorizante. Um silêncio total. O tipo de silêncio que engole o mundo e deixa apenas o som da sua própria respiração. Então, ele surgiu. Um cavalo, um animal imenso, negro como a noite mais profunda, cruzou a pista à minha frente. Os cascos não faziam o menor ruído no cascalho solto da estrada. Era como se flutuasse, como se não tocasse o chão, e sobre ele, um vaqueiro. A figura estava vestida com roupas de couro, um gibão robusto, perneiras gastas, tudo como se esperaria de um vaqueiro do interior. Mas ele não tinha cabeça, onde deveria estar o pescoço. Havia apenas o vazio, o couro da gola levantado, a silhueta escura e imponente. A sela não rangia, a roupa não roçava, não havia nenhum som vindo dele ou do cavalo, nada. Apenas o vulto parado na minha frente, em meio à luz fraca dos faróis que agora pareciam se apagar devagar. Meus olhos se arregalaram, minha boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Eu tentei gritar, mas a voz não vinha, presa na garganta. O medo era um nó apertado no peito. Eu olhava para a figura, para o vazio, e a mente não conseguia processar aquilo. Era irreal, impossível, mas estava ali, a centímetros de mim. Observando, eu sentia o olhar ausente do vaqueiro, um olhar que não precisava de olhos para perfurar a alma. O motor da caminhonete morreu de vez. O breu se fez completo, apenas o painel fraquinho piscava. Aterrorizado, eu fiquei ali, parado, esperando, sem saber o que esperar. O tempo se estendeu, parecia uma eternidade. A figura do vaqueiro e seu cavalo permaneceram imóveis. Então, tão silenciosamente quanto surgiram, eles se moveram, entraram no mato denso ao lado da estrada. A silhueta sumiu na escuridão, desaparecendo como um fantasma na neblina, sem deixar rastro, sem som, sem nada. Eu respirei, um suspiro longo e doloroso. Meu corpo inteiro tremia,
Minhas mãos suavam no volante. Eu tentei dar a partida, 1, 2, 3 vezes. Nada. O motor não pegava. O pavor ainda me dominava, mas a ausência da figura me deu um fio de esperança. Na quarta tentativa, o motor tossiu, engasgou e, finalmente, pegou. A luz dos faróis se acenderam com força total, iluminando a estrada vazia. Eu engatei a marcha e acelerei. Sem olhar para trás, a adrenalina pulsava nas minhas veias. Eu precisava sair dali, rápido, muito rápido. Quando cheguei em casa, ainda em choque, contei tudo para minha avó. Ela me ouviu com uma seriedade assustadora. Quando terminei, ela balançou a cabeça devagar e disse que eu tinha encontrado o vaqueiro da passagem, um presságio antigo, um aviso de que a morte estava rondando, um alerta para ter cuidado. Eu fiquei pensativo, tentando entender o que aquilo significava, o porquê de eu ter sido escolhido para presenciar tal aparição. Pouco tempo depois, a notícia chegou. Um caminhão tombou na curva seguinte àquele ponto da estrada. O motorista, ele não resistiu. O acidente havia sido horrível. O tempo que passei parado diante daquela visão sem cabeça, o tempo em que o medo me paralisou e o motor da minha caminhonete recusou-se a ligar, foi o tempo exato. O tempo que me separou da morte. O tempo que me salvou. Eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse parado, se eu não tivesse visto aquele cavaleiro sem cabeça. Eu só sei que a estrada da Baixa Grande guarda segredos sombrios e alguns avisos vêm do além.